Olá, vou fazer um desafio para você. Você sabe quem foram os índios Purins? Sabe quem são os primeiros habitantes de Bom Jardim? O projeto Origens foi a fundo em um documentário inédito para desvendar esse mistério. Iremos passear pelas nossas origens, saber quem eram os verdadeiros donos dessas terras, a importância dos índios e do legado deixado. Você vai aprender com um documentário histórico, contando a chegada dos europeus em terras bom-jardinenses, que ocorreu por volta do ano de 1700. Abordaremos os primeiros passos da nossa civilização, antes mesmo da chegada dos europeus e o nascimento da nossa política. Vamos embarcar nessa viagem? Entre em nossa aldeia, pegue seu arco e flecha e desvende um pouco mais de uma história ainda desconhecida de muitos, mas importante para todos nós. Brasil, Rio de Janeiro. Como já dito, começamos por volta do ano de 1700. No estado do Rio de Janeiro, entre a região serrana e centro-norte fluminense, no meio da Mata Atlântica, a 700 metros do nível do mar, entre as terras de solo fértil e águas em abundância, surgem os relatos dos primeiros humanos a habitarem uma localidade onde futuramente daria origem ao município de Bom Jardim. Seriam eles os primeiros a pisarem neste solo, localizado na região serrana do Rio, os índios Purins e Coroados. Índios Purins e Coroados, os primeiros a chegarem. Muito se sabe sobre o estabelecimento de colonos vindos da Europa na fundação dos municípios da região serrana, como suíços, italianos e alemães, por exemplo. Mas pouco é divulgado sobre os povos originários que viveram na Serra Fluminense, os índios, que marcam uma história de luta e resistência desde a chegada dos europeus ao Brasil. No dia 7 de fevereiro é comemorado o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. Diante deste marco, nos perguntamos: como viveram os primeiros habitantes desta região? Qual a importância desta população ancestral em nossa história? Porque ainda continuam invisíveis e, em muitos casos, sendo expulsos de suas terras. As informações sobre os povoamentos indígenas no interior do Rio de Janeiro remontam a um período antes do século XVIII, época em que Nova Friburgo pertencia ainda a Cantagalo. Segundo o historiador Carlos Bezerra, que fez um estudo sobre os povos originários de Cantagalo, por estas bandas há registros que existiram as aldeias Puris, Coroados e dos Coropóis. Os índios Puris, assim como os índios Coroados, habitavam a região serrana e noroeste fluminense, onde também habitavam os Coropóis e Goitacas. As duas etnias, Puris e Coroados, formaram o mesmo povo, compartilhando da mesma língua e a mesma cultura. Por isso, ao falarmos dos Puris, estamos referindo aos povos Puris e Coroados. O povo Puri é originário dos 4 estados do Sudeste: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Ocuparam tradicionalmente toda a região banhada pela bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, enquanto os goitacazes e botocudos tinham a presença predominantemente no litoral do estado do Rio de Janeiro. Rivais dos índios Puris, os botocudos, assim chamados pelos portugueses, eram índios fortes e famosos pelos botoques labiais e articulares. Em fortes batalhas, os índios Puris exibiam cantos de orgulho a cada vitória sobre os botocudos, seus principais rivais na luta por terras e domínio. Eu sou descendente dos índios Puris da região e aonde dos dois lados dos meus avós paterno e materno. E dentro dessa mistura eu tenho um avô negro também. E tem um também europeu do lado da minha avó, chamada Paulina. Então eu sou o verdadeiro, eu considero a minha pessoa, assumindo a identidade indígena, mas que eu carrego no meu corpo, na minha alma, como no rosto de cada pessoal brasileiro que eu enxergo, o verdadeiro caboclo. Os Krenaks que se tinham o apelido de botocudos. Então era muito difícil os puris vencer eles, porque eles eram muito bravos, muito valentes mesmo e guerreiros mesmo. Então, quando acontecia que um puri conseguisse fazer também uma boa caça, era motivo de festa, então eles cantavam essa música a noite inteira, vibrando, porque conseguiram ganhar essa vitória.
O Ru-Ru-Bugre significa os botocudos foram vencidos. Ra-Ra-Cajana significa Ra-Ra-Cajana, eu quero comer e beber. Macha-Temebá, né? Que significa comer e beber. Ru-Ru-Bugre Itanagim, Ra-Ra-Cajana, Macha-Temebá. Entendeu? Então vamos comer, beber e dançar. Ru-Ru-Bugre Itanagim, Ru-Ru-Bugre Itanagim, Guaxantiê, 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 Ra-Ra-Cajana, Macha-Temebá, Ra-Ra-Cajana, Macha-Temebá, Guaxantiê, 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 Guaxantiê. Outro grande rival do índio Puri era o índio Goitacã. Os índios Goitacã, que dão nome à cidade de Campos dos Goitacazes, eram conhecidos, entre outros indígenas, como os mais bravos, mais aptos à guerra e teriam expulsado os coroados, puris e coropós do litoral para o interior, o que nos leva a crer que podem ter vindo para a região serrana também. Origem dos nomes e biotipo. Carlos Bezerra diz que o nome Puri é, na verdade, uma designação pejorativa dada a esse povo pelos seus vizinhos, os índios coroados, com quem viviam em guerra. O apelido acabou ficando como a identidade definitiva. Já o nome coroado também foi um apelido criado pelos portugueses por causa do corte de cabelo, com destaque circular na parte mais alta e posterior da cabeça, semelhante aos frades franciscanos, enquanto os puris tinham o porte baixo, a pele de um avermelho pardo, o cabelo negro de carvão, a cara larga e angulosa e os olhos pequenos. Os coroados eram robustos, com ombros largos, pescoço curto e grosso e os dentes muito alvos, com os incisivos bem alinhados e os caninos salientes. Como viviam? Ainda segundo Carlos Bezerra, esses povos criavam galinhas e praticavam agricultura. E pasmem, já tinham cachorro, o velho amigo do homem, como companheiro. No século XIX, os coropós, já em contato com a população regional do norte fluminense, cultivavam milho, abóbora, banana, cará, feijão e algumas árvores frutíferas. Já os coroados se destacavam com as tarefas agrícolas, dominavam a culinária e eram considerados bons oleiros e ceramistas. Fabricavam potes, vasos, jarros e utensílios, como peneiras de vime, cuias e cestas de palha de várias formas e tamanhos, semelhantes às fabricadas pelos tupis. Nas descrições sobre o modo de vida desses povos, os puris e os coroados são apresentados sempre como excelentes caçadores, que utilizavam os mais variados métodos de caça, como o uso de alçapão, arapucas, laços, armadilhas e arcos. Os puris moravam em cabanas cobertas de palha e os coroados em malocas coletivas, com construção bem elaboradas, que abrigavam cerca de 40 pessoas. Garimpo, ganância e fim da paz. A chegada dos europeus marcou uma nova era na história do Brasil e, é claro, da nossa região. De início, a grande exploração do ouro concentrava-se no estado de Minas Gerais. Já no século XVIII, após a queda na busca do ouro em Minas, os olhos se voltaram para a região fluminense e, em especial, para a região onde habitavam os índios puris e coroados. A região serrana do Rio, apelidada de Sertões, por estar em região distante das costas marítimas, era interditada para evitar que o ouro mineiro por aqui passasse ilegalmente. Porém, a queda do ouro em Minas tornou inevitável a rota do ouro ilegal pela região serrana do Rio, o que necessitava de auxílio dos povos indígenas para penetrar a mata fechada. A ocupação ilegal dessas terras, com o exemplo mais famoso do bando de Manuel Henriques, o Mão de Luva, fez com que o vice-rei Dom Luiz Vasconcelos autorizasse o povoamento oficial dos sertões.
doando as chamadas Seis Marias para integrantes europeus que desejassem se estabelecer naquelas terras, surgindo fazendas e a ocupação oficial. Com a ocupação em massa dos sertões pelos imigrantes, começava o processo de desmatamento, plantações e derrubadas, ocupação legal e também ilegal dos territórios, o que foi reduzindo a cada dia as terras legitimamente ocupadas pelos índios coroados e puris. Nos sertões, como o do Vale de Macuco, onde hoje é o município de Cantagalo, os índios aos poucos foram obrigados a se adequar ao estilo de vida europeu, com mão de obra barata, sendo inclusive servos nas lavouras dos novos colonos, cada vez mais se tornando cidadão e abandonando suas culturas forçadamente. Os índios foram perdendo não só terras, mas a identidade do seu povo. Hoje, historiadores e descendentes lutam para que a cultura e a história dos puris e coroados não caiam em esquecimento. Foram os primeiros a pisarem nesse chão, a explorarem a natureza exuberante da Serra do Rio, os chás para doenças, o cuidado com a vida animal, o respeito ao próximo e tantos outros ensinamentos que passamos de geração para geração. Tiveram origem nesses povos indígenas, guerreiros, batalhadores, que serão para sempre os verdadeiros primeiros donos dessas terras.